Glufosinato ou 2,4-D? Foi uma pergunta que vocês me fizeram num comentário aqui de um dos últimos vídeos. E hoje eu tô a campo numa área que a gente tem que dessecar e vou aproveitar pra gente bater um papo e conversar sobre isso. Então bora lá! Bueno, pessoal, nós estamos aí numa área que foi feita só cobertura, tá? Pra quem acompanha o canal há mais tempo aí sabe, isso aqui é uma área que a gente fez triticale. O triticale tá aí, ó, pra quem não conhece. Um parente do trigo aí, ó, tá? E ele ficou bem ralo. Não vai... Aí, ó, ele ficou bem ralo, tá? E a gente acabou deixando assim, não quisemos mexer e tal. E nós estamos num cenário em que essa pergunta caiu muito bem, por sinal, ó. Por quê? Porque nós temos... O solo tá ralo, ó, tem poucos lugares que tá fechado, né? E a gente tem folha larga para controlar. A gente tem nabo, a gente tem... nabo aqui é uma boa parte. A gente tem alguma coisa de poaia, buva, alguma coisinha. Então, assim, estamos nesse cenário. E quando a pergunta é glufosinato ou 2,4-D, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, o glufosinato, ele é um produto de contato, tá? Isso a gente não pode esquecer. E o 2,4-D, ele já é um produto sistêmico. O que eu quero dizer com isso? No glufosinato, a gente precisa ser um pouco mais rigoroso quanto à cobertura, tá? Então veja, se eu tiver uma planta muito escondida, com pouca área foliar exposta, tá? Talvez com o glufosinato seja mais difícil fazer o controle quando eu comparar com o 2,4-D. Por quê? Se eu conseguir atingir bem, por exemplo, o topo da minha planta daninha, a ponto de colocar a quantidade de ingrediente ativo que eu preciso para matar ela, eu posso sim ter um controle sem chegar nas folhas de baixo, por exemplo. Agora, se eu tenho que matar ela com o glufosinato, eu preciso garantir uma boa cobertura. Por quê? Porque o glufosinato vai matar o tecido onde ele for absorvido, onde ele encostar e a planta absorver, tá? Então a gente precisa ter essa distinção na mente. Bom, eu vou usar 2,4-D? Não vou usar, não uso mais, faz tempo que a gente não usa. E o porquê? Principalmente burocracia, né? Eu também tinha comentado aqui em alguns vídeos, no meio quando estava fazendo capina do trigo ainda, que aqui para nós fazer 2,4-D é um negócio quase impossível, porque a burocracia para aplicar o produto é tremenda. A gente precisa usar uns bicos aí que eu particularmente não gosto muito, né? Gotas extremamente grossas e enfim, tem uns poréns aí que eu não gosto muito, e, né? Mas é pela questão da burocracia de usar, em função, a gente tá com as áreas assim não muito longe da cidade e tal. Então a gente acaba que não vai usar, não vou correr esse risco de dar problema. Mas aí vejam, ó, por exemplo, vamos supor que vocês estivessem numa área semelhante a essa minha aqui, que vocês têm folha larga e vocês têm folha estreita. Algumas misturas com o 2,4-D não são muito legais de fazer, tá? Não tenho assim tanta expertise, tanta experiência com os 2,4-D, mas é bom a gente ter alguns cuidados. Já com o glufosinato, eu acho um produto muito dinâmico, muito interessante. Por quê? Porque a gente pode fazer umas misturas, por exemplo, eu vou fazer cletodin para pegar folha estreita. Posso fazer cletodin e glufosinato. Agora, se eu entrar com 2,4-D, o que eu faria? Eu faria um glifosato daí, tá? A parte boa, pessoal, e que eu acho extremamente vantajosa do 2,4-D é custo, né? Se eu for comparar com o custo do glufosinato com o custo do HIT, o 2,4-D ele é muito mais barato, então ele acaba sendo muito benéfico por isso, tá? Mas não esqueçam, o 2,4-D a gente tem que respeitar o residual, tá? A gente tem que esperar o residual para fazer plantio da soja. Temos que ter esse cuidado aí, né? Para não, enfim, para não dar problema, tá? O glufosinato não. O glufosinato vocês podem pegar, aplicar e plantar, beleza? Aqui vai ser um cenário um pouco desafiador para nós, porque vejam bem, eu vou ter que ter uma cobertura muito boa. Em contrapartida, eu tenho plantas altas aqui do lado, tá? Então eu vou ter que, possivelmente aqui eu vou fazer 2 aplicações. Tô vendo ainda o que eu vou aplicar, tá?
Mas talvez vai ser tipo um glufosinato e cletodin depois de quáticum para emergente, algo nesse sentido. Vamos ter que dar uma amadurecida de ideia, tá? Mas para comentar um pouco para vocês sobre as duas diferenças. De modo geral, e como uma forma de recapitular, eu posso usar tanto 2,4-D, tanto glufosinato nas dessecações, tá? Lembrando, 2,4-D é mais barato, tenho que esperar um residual maior, então eu consigo ter essa variação. Algumas plantas aí que podem ser um pouco mais difíceis de controlar só no contato com 2,4-D facilita, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só o que eu tenho aqui, ó, tá? Olha só, tem nabo aqui, tá vendo? Eu tô com a câmera da frente do telefone. Tem nabo. O 2,4-D mata o glufosinato mata o nabo? Mata, mas eu preciso ter uma boa cobertura. Agora, para matar esse mesmo nabo, dependendo da dose de 2,4-D que eu faço, ele vai se entregar mais fácil, tá? Ele começa a dobrar o ponto de crescimento e vai embora. Ele se entrega, tá? Então, assim, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Quem consegue usar o 2,4-D, acho que é bem interessante, tá? Vale a pena porque, inclusive num cenário como esse, que está longe do plantio ainda, né? Dependendo da região, claro. Vocês podem ainda fazer o seguinte, ó. Predomina folha estreita na cobertura de vocês, tá? Por exemplo, numa pastagem de aveia, de azevém, de trigo, seja o que for. Pastagem de trigo. Aveia, azevém, triticale, seja o que for. Vocês podem entrar com antecedência aplicando o 2,4-D, que ele não vai matar as folhas estreitas de vocês, a lavoura vai ficar com a cobertura ainda. Então vocês fazem o 2,4-D e já vão dando um laçaço, como diz o gaúcho, nas plantas de folha larga, as plantas daninhas de folha larga. Bueno, passou 10 dias, 15 dias, vocês entram, quando forem dessecar as folhas estreitas, vocês dão uma olhada, como é que tá as folhas largas? Estão indo, não estão morrendo, como é que tá? E se for o caso, botem um glufosinato junto, botem aí, enfim, vão ajustando a cauda, mas é outra opção. Ou seja, o 2,4-D vocês vão poder fazer ele bem antes. Tá, Bruno, mas eu podia, então, vamos recapitular aqui. Eu podia fazer um glufosinato agora, bem antes, e ver o que sobra. E aí depois lá na frente eu vejo também, manejo semelhante ao 2,4-D. Pode, não pode? Poder pode, mas qual que é o problema? Se eu fizer glufosinato aqui, ó, essas folhas estreitas cultivadas, tipo triticale, tipo aveia, eu vou matar. Diferente, claro, se eu pegar um azevém resistente, né, que é uma planta velha mais bruxa, se eu pegar um amargoso, né, aí claro, eu vou botar o glufosinato, vai dar aquela sapecada e ele rebrota. Mas essas plantas aqui, triticale, trigo, aveia, né, vão morrer. Então eu não consigo fazer esse manejo antecipado com o glufosinato. Agora, com o 2,4-D eu posso. Então sim, o 2,4-D para quem consegue aplicar, né, tem esse acesso, é uma boa opção, tá? É um produto que vai sair barato, vocês conseguem aplicar agora, bem antes do plantio, tá? Inclusive, o 2,4-D, assim, aqui a gente não consegue fazer essa prática, tá? A gente acaba fazendo com o HIT. Mas o que a gente faz? Quando as plantas de cobertura estão ainda crescendo, um palmo e pouco, né, começando a perfilhar e tal, a gente já faz o 2,4-D, porque ele é barato. A gente faz uma capina, digamos assim, das plantas de cobertura, né? Claro, aonde não é consórcio, onde é só folha estreita. Que daí com 2,4-D a gente já mata buva, nabo, poaia, o que tiver de folha larga a gente já controla novinho, né? Então essa estratégia também, mas podem fazer agora. Então assim, de maneira sucinta, né? E espero que eu não tenha confundido muito vocês, essas opções, né? Quando me perguntaram de glufosinato e 2,4-D. Então são essas conclusões, não, essas observações que eu gostaria de trazer para vocês, essas diferenças. Mas lembrando, os dois são excelentes produtos, a gente só tem que cuidar o alvo, a gente só tem que cuidar o que a gente precisa controlar, tá? Mas são produtos que vão bem. Aí, a favor do sol tá bravo. Mas são produtos que vão bem, tá? A gente só precisa entender a dinâmica. Por exemplo, também outro ponto que eu não tinha comentado é: Bruno, eu vou usar 2,4-D, mas logo eu quero plantar e já tô apurado. Complicado, né? Então eu iria para outro caminho, sabe? E tudo são opções. Tudo dá para fazer e ao mesmo tempo tudo depende. Tá, meu povo? Espero que esse vídeo tenha sido ao menos um pouquinho útil. Bastante informação assim, mas eu queria trazer informação simples e direta que pudesse de fato ajudar vocês.
E ficando alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, assim, prática, direto do campo mesmo, pode deixar aí nos comentários, que muitas vezes eu não respondo, mas eu vejo, se eu ver que é um conteúdo pra gente fazer um vídeo, eu venho no campo e faço e gravo pra vocês, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, brigadão e até o próximo. Tchau, tchau!